Bem, meus irmãos, mais uma vez, muito obrigado aqui por estar presente. E eu agradeço a Deus pela presença mais uma vez e por estar presente aqui para poder mais uma vez falar sobre a Matrix, nesta quarta parte desta série, deste anúncio que faço aqui a vocês. E o tema hoje aqui é: cause uma pane na Matrix. Ou seja essa pane através da sua própria consciência agindo contra o sistema imposto ao qual está no mundo para escravizá-lo, assim como está escravizando milhares de pessoas. E vocês agindo com consciência, meditando em tudo aquilo que é dito, em tudo aquilo que é sagrado, meditando dentro de vocês mesmos, vocês conseguirão causar esta pane no sistema, porque as suas consciências tenderão a se libertar de tudo isso dentro de vocês mesmos, através das próprias ações de seu coração, que deve ser sempre atitudes de um coração bom e obediente, conforme os ensinamentos do Mestre que nos ensinou, o Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Causem esta pane e saiam do sistema. Saiam deste controle imposto que está sendo colocado através das mídias tecnológicas existentes que existem para controlar. O objetivo delas a serem construídas foi para isso, para deixar as pessoas em um estado depreciativo, como zumbis realmente dominados por essa tecnologia que não deixam eles fazerem de outra forma a não ser seguirem o sistema, jamais esquecendo do seu lado divino, do seu lado de luz, do seu lado espiritual e principalmente de seu lado de fé, direcionando todas as intenções de seu coração para a evolução diante das coisas de Deus, que é a realidade e são a realidade. A Matrix não quer permitir que você pense, que você medite e que você seja um místico, um espiritual e uma alma realmente reconhecida neste mundo que vive para Deus e que jamais deve viver para o mundo. Por isso, cause esta pane na Matrix. Desperte a sua consciência, pois é muito fácil de você realizar isso, pois este poder está dentro de você. Portanto, não é somente o mundo que, através de seu sistema, através de governos, através das mídias de TV e internet existentes, que escravizam e manipulam os que se deixam controlar. Mas, principalmente, hoje em dia, também a religião escraviza milhares e milhares de pessoas, assim como o mundo faz atualmente. A religião foi criada no passado para distanciar as pessoas do verdadeiro ensino, não naquele tempo, mas em um futuro próximo. E este futuro é o nosso hoje. É o agora. Através do decurso do tempo e dos passar dos anos, a tendência foi deixar com que as religiões escravizassem milhares de pessoas, não as fazendo meditar, não as fazendo pensar, e incutindo um pensamento através de certos líderes neles próprios, e não deixando com que essas pessoas pensem e manipulando o seu pensamento e o seu modo de vida, utilizando a religião e práticas sagradas para isso, jamais fazendo essas pessoas despertarem realmente para aquilo que é religioso, para aquilo que está na Bíblia. Com isso, através do decurso do tempo e do passar dos anos, até chegar hoje, através da religião, conseguem escravizar muitos com isso. Por isso Jesus Cristo disse: muitos são os convidados, mas poucos os escolhidos. Todo o planeta é convidado a se libertar e a se salvar, mas somente os que conseguirem ter a percepção interna e perceber, se distanciando disso,
É somente desta forma que se libertarão. A religião é um grande meio para prender as pessoas à ilusão, as impedindo de pensarem e não as deixando meditarem jamais, impondo dogmas, diretrizes e regras a serem seguidas, dizendo que o contrário a isso não pode ser aceito pelos que a seguem. A religião hoje escraviza as pessoas, tanto quanto o mundo as vem escravizando. Por isso é tão difícil sair deste sistema implementado e imposto, porque ele foi feito e criado desde lá de trás, durante milhares e milhares de anos, para que tudo estivesse deteriorado e corrompido no futuro, como vemos hoje, sendo conduzidos e aplicados por agentes das trevas, através do tempo e com o passar dos anos. Por isso, a nossa consciência diante de Deus é que vale e que nos liberta de tudo. Basta apenas um gesto de nossa consciência, da consciência de cada um, e toda a ilusão é desfeita. E não existirá poder ou influência alguma que permita este sistema maligno funcione sobre esta pessoa. A verdadeira libertação realmente não acontece fora de nós, mas dentro da gente. É o nosso coração quem pensa, e não a nossa mente. A nossa mente apenas projeta o que o nosso coração processou e o que ele pensou. Por isso, toda transformação inicial começará sempre a partir dele. A Matrix, portanto, existe para impedir que isso aconteça com as almas. E as almas são as pessoas. O corpo é o receptáculo e o veículo da alma de cada um. Não é criticar as religiões, é saber que elas foram criadas para enganar, porque manipula o pensamento, quando você tem o seu coração preso para não pensar, porque a decisão de cada alma decide que seja assim, por ela pertencer a uma religião, e desta forma a pessoa não somente não pensa, mas ela não medita, e é a meditação que faz elas irem até Deus, e fazem ele vir até eles. As religiões sabem disso e seus líderes também, e não querem que isso aconteça. Do contrário, a escravidão das almas não existiria. O mais seguro de tudo hoje em dia é estar bem distante das religiões. As pessoas não precisam de religião, porque a verdadeira religião é aquela que se encontra dentro do homem, dentro das pessoas, dentro de cada um. O mal não quer que as pessoas encontrem esta essência e despertem para a verdade e para a verdadeira vida. E enquanto permitirem os seus sentidos serem controlados e escravizados pelo mundo, pela Matrix, ficarão presos e dominados por esta ilusão. Por isso, desperte a sua consciência por aquilo que a Bíblia sempre nos mostra como verdadeiro. E siga isso como regra direta em sua vida. E sem desvios, não permitindo que outros ditem a forma que você deve pensar e de como você deve usar a sua fé, porque isso não existe. Pois quando você tem fé, ela mesma o instruirá por dentro a respeito do que é certo e correto diante de Deus, e não há como você errar. Porque aquele que tem fé, porque aquele que traz a fé dentro de si, ele tem o Espírito de Deus dentro dele, agindo por meio dele. E quando o Espírito de Deus age em alguém, essa pessoa, ela nunca comete erros. Permita a você mesmo ser uma pane no sistema da Matrix e desperte a sua consciência. Na Matrix, as pessoas só conseguem enxergar aquilo que se vê à sua frente, como acontece hoje no mundo. No filme Matrix, ninguém acreditava em mais nada além disso. Essa verdade que as pessoas trazem hoje em dia dentro de si mesmas, tendo esta verdade que elas pensam que é uma realidade, passam a ser uma realidade para elas. Elas não conseguem jamais enxergar de outro modo, porque estão conectadas à fonte do sistema que as alimenta a todo momento pelo que mais elas querem para si mesmas. A realidade que eles vivem e acham que é correta é a realidade imposta pelo mundo, pela Matrix. Logo é uma ilusão, porque a Bíblia diz que este mundo é uma ilusão, e uma ilusão que vai acabar.
que terá um fim, assim como a Matrix no filme teve um fim. A Bíblia descreve e nos adverte severamente para que não sigamos o mundo nem o que há nele. E como existem bilhões no mundo, eles já nascem dessa forma e milhares deles no decorrer da vida permanecem assim, completamente inalterados por culpa deles mesmos, porque Deus nos entregou a condição de liberdade, de sermos para sempre livres.